Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Bom dia, mais uma vez, muito bom dia a todo mundo que está chegando aqui. Estou aqui com a Kátia do Ho Oponopono e Amor e hoje a gente vai estar falando um assunto que é super importante, talvez até um pouco contraditório, que é sobre a emoção é o gatilho da decisão errada. E aí, vão dando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão ouvindo essa live. Fiquem aqui comigo, porque hoje a gente vai entender cerebralmente como que as nossas emoções ou a má gestão das nossas emoções fazem com que a gente tome decisões erradas aí na nossa vida, certo? Então, vão dando bom dia, vão chegando. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, mas coloquem bom dia aqui para eu saber que está tudo funcionando. Digam se está áudio e vídeo bom. Ó, bom dia, Catinha do Recife. Vão colocando aqui para saber se está tudo fluindo, se está tudo funcionando bem. E principalmente para a gente trocar essa energia, gente. Santo André, olha que legal, gente. Vão botando bom dia. Joia, porque assim a gente consegue já trocar essa energia de Belo Horizonte, Miami, olha que legal. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, de qualquer canto desse planeta, tá? Sejam muito bem-vindos e a gente vai falar hoje por que se a gente ficar no nosso cérebro só com a emoção, a gente toma decisões erradas na nossa vida, certo? E aqui é bem importante que a gente entenda qual é esse processo. Eu trouxe, inclusive, aqui o cérebro para mostrar, tá? Vai ser uma pequena aula mesmo, mas que a gente vai estar trabalhando sobre como essa emoção, só a emoção, é o gatilho errado para a gente tomar decisões, tá bom? Gente, então, para quem não me conhece ainda, tá? Eu tô fazendo aqui essa collab com a Kátia, né? Que é uma querida que a gente compartilha muitas ideias semelhantes, né? Sabe a ideia de energia, né? Semelhante atrai semelhante. Então, não é à toa que a gente se encontrou aí, né? Apesar de que nós duas somos gaúchas, eu tô aqui em Lisboa, ela tá lá no sul e tá tudo certo. A gente se encontra mesmo por energia, certo? Na verdade, a lei universal é o quê? Tudo flui por energia, né? É como a gente está vibrando. É isso que a gente vai também falar um pouquinho aqui hoje, tá? Olha, pessoal que está chegando, vem vindo, tá bom? Bom, então, eu sou Luciana Rodrigues, já me segue, deixa eu botar aqui até para vocês, Lu ativamente, tá? Sou treinadora mental e terapeuta, certo? Treinadora mental e terapeuta. Deixa eu ver se eu não tô conseguindo aqui, gente, só um pouquinho. Eita. Não tô conseguindo. Kátia, me ajuda. Vê se tu consegue colocar ali. Deixa eu só botar aqui para deixar marcado, tá? Para vocês saberem o meu perfil. Gente, outra coisa, já quero convidar vocês, antes de nós começar mesmo no conteúdo dessa live, que vai estar incrível, já compartilha também, porque a gente vai trazer... Ai, não estou conseguindo, eu acho que agora sim, a fixar comentário. Pronto, já botei aí, tá? Qual é o meu perfil e o que eu quero convidar vocês. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp, que segunda, quarta e sexta-feira, normalmente eu distribuo áudios gratuitamente, tá? Áudios de reflexão que a gente compartilha lá também quando eu faço trabalho sobre portal, mesa radiônica, enfim, tantas coisas, tá? Lá no meu grupo VIP, vocês vão ter acesso à primeira mão, tanto desse conteúdo gratuito quanto de outras coisas. Então, já convido vocês para entrar. Então, já entra no meu perfil, segue lá e já vai para o grupo VIP, tá?
que vai ser um prazer ter vocês lá, com certeza. Bom, então, estava me apresentando para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta energética, que eu me tornei treinadora mental por causa de uma história que aconteceu comigo, tá? Então, eu era professora, vivia aí no Brasil, né? Concursada, tinha estabilidade e tudo, mas o que aconteceu? Num determinado momento da minha vida, né? Eu sempre digo que tem alguns Ds que fazem a gente ter que tomar algumas mudanças na nossa vida. E as decisões erradas normalmente são quando a gente não está preparado mentalmente para lidar com esses Ds. Eu sempre digo que tem normalmente 4 Ds que fazem com que a gente mude. Isso eu contei, inclusive, nesse livro que eu escrevi. Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano, tá? Esse livro aqui foi meu primeiro livro que eu escrevi, tem muito da minha história e também tem aqui a parte das técnicas de controle mental. Porque eu acredito no quê, gente? Eu acredito na prática, tá? A teoria que eu vou falar aqui do cérebro e tal, ela é importante, fundamental. Mas a prática que vai fazer com que a gente tome decisões assertivas, tá? Então, já coloca aqui para mim, tá? Quem teve algum desses Ds que eu vou falar na vida, tá? Esses Ds normalmente fazem com que a gente mude, que a gente procure uma forma de evoluir ou de mudar, ou de, enfim, alguma coisa, como eu digo, é a virada de chave, o fundo do poço, tá? Então, o primeiro D é o divórcio, certo? Quando a gente se divorcia, a gente tem que se reinventar, né? O segundo D é a doença. Quando alguma doença grave, alguma doença que nos mexe demais, a gente também acaba tendo que fazer essa mudança. O terceiro D é a depressão, certo? Porque quando a gente está deprimida, a gente não tem energia para praticamente se movimentar. Então, a gente também precisa se reinventar, precisa começar a tomar outras decisões, né? E o quarto D, que também precisamos nos reinventar, é o desemprego, tá? Eu sempre costumo dizer que nós temos esses 4 Ds. E eu tive 3 juntos na minha vida, certo? O que aconteceu? Eu estava casada, super infeliz. Já vou falar um pouquinho mais sobre isto, tá? Eu estava casada, super infeliz. Ó, divórcio e depressão. A Alessandra aqui botou 2 Ds. Vão colocando aqui quantos Ds vocês já passaram na vida. Porque normalmente esses 4 Ds são que nos fazem ir buscar ajuda, nos fazem dizer assim, não, eu quero mais para minha vida, eu preciso mais de alguma coisa, enfim, tá? Na minha vida não foi diferente, gente. Eu tive 3 D junto. Eu tava casada, mas muito infeliz, certo? Eu tinha 2 crianças pequenas, eu tinha uma filha de 3 e um de 1, então eram 2 bebês praticamente. Eu tava desempregada, porque eu tinha pedido demissão da escola. Na época eu trabalhava só em escola particular, eu não era concursada. E eu tinha crise de doenças de Crohn, que é uma doença crônica psicossomática. E essa doença crônica, ela é psicossomática por quê? Porque eu fui somatizando as minhas emoções e adoecendo o meu corpo, tá? Olha, muita gente botando aqui divórcio, depressão, tá? Imagina, eu tive 3 Ds ao mesmo tempo, gente. E aí, o que aconteceu? Tá? Daqui a pouco eu vou voltar aqui um pouquinho falando sobre esses Ds, né? Eu tive esses 3 Ds ao mesmo tempo, tá? Eu pedi o divórcio, eu estava desempregada e eu tinha o diagnóstico de doença de Crohn, que fazia com que eu não conseguia. Eu tinha que toda semana eu tinha que ir para solucionar crises de dor da doença, tá? Então, o que acabou acontecendo? Naquele momento da minha vida, eu tive que dar um basta. Eu tive que buscar alternativas. E aí, logo depois ainda disso,
deu ainda mais um probleminha, digamos assim, que foi o quê? Eu tive uma suboclusão intestinal. E aí, ali, eu precisei buscar mesmo uma cirurgia, certo? E aí eu fiz a cirurgia, os médicos me olharam e disseram assim, tá, essa parte do intestino não vai mais te incomodar. Só que tu tem uma doença crônica, não tem cura. E ela é psicossomática. E tu vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Gente, quando eles me disseram aquilo, ali foi como se fosse... Não foi uma sentença de morte, porque obviamente eu conseguiria viver, né? Mas eu disse, o que eu fiz com a minha vida? Eu pensei naquele momento assim, tipo assim, peraí, se eu somatizei essa doença no meu corpo, o que eu fiz com a minha vida? Com duas crianças pequenas para criar sozinha, sem dinheiro, estava completamente embaralhada, pode-se dizer assim, perdida. E aí, por isso que eu estou dizendo que se eu fosse só atrás da emoção, naquele momento, o que ia acontecer comigo? Eu ia para a vítima. Eu ia assumir uma postura de vítima naquele momento. E aí, naquele momento, eu tive que tomar uma outra decisão, mais com a razão. E eu confesso para vocês que naquele momento eu exatamente não, o Ho'oponopono tira, tá? O Ho'oponopono foi uma das muitas técnicas que eu usei e que eu uso ainda até hoje, tá? Mas hoje eu já compilei um método de técnicas de controle mental que eu consigo estar principalmente organizando a minha mente, a minha razão. Por isso que eu quero chegar lá falando sobre a razão e a emoção, tá? O que aconteceu? Naquele momento que os médicos me disseram que eu tinha uma doença crônica, certo? E que eu tinha criado essa doença no meu corpo, eu pensei, se eu criei essa doença, eu vou me curar. Eu tenho que me curar. Porque se estava tudo aqui na minha mente, na minha cabeça, era ali que eu ia ter que buscar a solução também. Então, gente, a grande virada na minha vida foi quando eu não me vitimizei com tudo que estava acontecendo e eu usei todas essas decisões erradas que eu tinha tomado como um trampolim para crescer. Obviamente, eu tive que buscar muitos cursos, muita ajuda, muita coisa, né? Mas eu investi nisso tudo, tá? Para quê? Para que eu começasse a me curar. A grande questão era, eu tinha que dar conta de duas crianças pequenas, eu tinha que dar conta de trabalhar, eu tinha que dar conta de não ter mais crise da doença, certo? E, gente, olha a coisa louca isso. Talvez vocês também já tenham se sentido assim. Vocês já se sentiram com falta de apoio? Não tenho rede de apoio? Eu não tenho quem me ajude? Coloca eu aqui, se você já se sentiu assim. Eu não tenho rede de apoio, tá? E foi assim que eu me senti, gente. Porque olha só que coisa louca que aconteceu no dia da minha cirurgia. Foi 10 de março, tá? Nesse mesmo dia, ó, eu fiz a cirurgia em março, mas em janeiro, tá? A minha mãe estava fazendo um tratamento para um câncer, tá? Ela estava com um câncer no abdômen. E aí o que aconteceu? Ó, eu não tenho ninguém. É isso, tá, gente? Essa questão de se sentir sozinha, perdida, é muito complicado. E eu sei porque eu passei por isso, tá? Inclusive, o que aconteceu quando a minha mãe fez a cirurgia, ela fez em janeiro para tentar retirar o tumor do abdômen. Então, olha como a minha doença tinha se agravado, porque ela é psicossomática, porque eu também estava com a mãe com câncer nessa época, tá, gente? Ó, muita gente colocando aqui sim, se sentia sozinha. Eu também, porque eu não tinha mais o meu ex-marido foi morar em outro estado, então era eu para as crianças, para tudo, né? Tinha quem? Meu pai e minha mãe. Minha mãe com câncer. Imagina. Tenho uma irmã,
tá? E aí, no mesmo dia da minha cirurgia, em março, era o primeiro dia da quimioterapia da minha mãe. E aí, gente, olha o que aconteceu. Naquele momento, eu ia ficar internada, eu ia ficar 10 dias no hospital, era uma cirurgia que requer um certo cuidado, né? E o que aconteceu? Eu ia para o hospital e eu não tinha ninguém para ir para o hospital comigo, para ficar comigo durante a cirurgia. Porque eu me dei conta que eu ia para o hospital assim, tipo, eu vou pegar um. Na época nem era de Uber, eu não ia deixar meu carro lá. Eu disse assim: eu vou para o hospital. E quem é que vai ficar comigo? Minha mãe está fazendo quimioterapia, minha irmã estava com ela. Meu pai, que eu tinha meu pai na época, ia buscar as crianças na escola e ficar com eles. Quem ia ficar comigo no hospital? Gente, eu não tinha me dado conta que eu estava sozinha até para isto, para fazer uma cirurgia. E aí foi que naquele momento eu liguei para minha comadre, que ela morava perto do hospital na época, e eu disse assim: comadre, eu vou fazer a cirurgia e eu preciso de alguém, ao menos que fique lá, para depois que eu sair, eu tô anestesiada, dormindo lá, tu fale com os médicos, né? E aí o que aconteceu? Naquele momento, a minha comadre prontamente disse: é óbvio que eu vou para lá contigo. Gente, olha só o que aconteceu. Eu tava com vergonha, medo de pedir ajuda para minha comadre. E a minha comadre, tá? Ela não ficou comigo só na hora da cirurgia. Os outros 10 dias que eu fiquei internada, eu acordava e ela estava do meu lado, sentada na cadeira. E eu tô falando isso até que me emociona bastante, porque ali eu descobri que a gente pode ter ajuda se a gente pedir ajuda. Então, uma das decisões erradas que por muito tempo eu tomei foi eu não ter ajuda e não pedir ajuda, tá? Hoje, trabalhando com várias técnicas, trabalhando com a energia feminina e masculina, eu percebo e falo para as minhas mentorandas o quê? Que quando a gente pede ajuda, tu tá trabalhando a tua energia feminina. E a maioria das pessoas aqui não sabem trabalhar a sua energia masculina e feminina. E é uma das coisas que a gente não foi ensinado a fazer, certo? Mas naquele momento eu não sabia trabalhar minha energia masculina e feminina e não sabia pedir ajuda. E eu tive da minha comadre uma ajuda extrema. Então, já a primeira emoção, tá, que a gente toma a decisão errada é não pedir ajuda. Não saber pedir ajuda, porque isso é uma coisa, inclusive, para treinar a nossa energia feminina, equilibrar a nossa energia feminina e masculina, tá? Então, primeira coisa, peça ajuda, tá? E, obviamente, também depois eu fui pedir ajuda, fui fazer muitos cursos, investi muito em curso, em livros, eu li. Passei 2 anos praticamente lendo muito conteúdo, estudando muita coisa. E aí, depois, né, comecei esse caminho de me curar, descobrindo técnicas de controle mental, principalmente. Foi aí que eu comecei a me curar tanto, certo? Que lá pelas tantas, eu fazia a cada 3 meses a revisão no hospital de clínicas, né? E os médicos, eu disse para eles assim: eu tô diminuindo a dose do remédio. Tava fazendo um desmame da dose do remédio. E aí eles me disseram assim: mas o que que a senhora tem feito? Porque os seus exames estão dando muito bons, mesmo com o desmame do remédio. E eu disse: cuidando do que eu tô pensando e que eu tô sentindo. Claro que riram da minha cara, me chamaram de louca e tudo mais, tá? Só que eu comecei a ensinar essas técnicas para outras pessoas. E naquele momento, tá? O que acabou acontecendo? É, eu vou falar sobre o que acontece no nosso cérebro, tá, gente? Aí eu comecei a ensinar essas técnicas de controle mental para outras pessoas e elas começaram a ter tanto resultado na sua vida quanto eu. E aí foi que, depois de muito tempo, eu fiz uma transição de carreira, eu fiz uma transição de país. E hoje,
faz mais de 5 anos que eu estou com a doença inativa e em remissão. Os médicos não sabem explicar como que uma doença crônica, né, pode estar dessa forma, mas é o diagnóstico que eu tenho, certo? A doença está inativa e em remissão e eu não tomo mais medicação nenhuma. Por quê? Porque eu controlo todas as minhas emoções, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e aí sim eu consigo ter esse resultado. E isso, gente, pode ser no nosso corpo, pode ser no nosso dinheiro, no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida, tá? E aí que eu consegui sim, Kátia, e assim como eu consegui, vocês podem conseguir isso também. Então a gente pode sair de todos os 4Ds, tá? E usar esses 4Ds como um trampolim. E eu tô aqui para dizer isso. Agora, o que a gente precisa aqui entender, tá? E aí, gente, outro jeito errado que eu fiz e que eu fazia e que eu coloquei, somatizei essa doença no meu corpo foi o quê? Que talvez é o que vocês também façam, tá? Vou fazer a pergunta e vocês me digam aqui. O jeito errado, tá, de gerir as nossas emoções é não entender o que a gente está sentindo. É colocar para baixo do tapete. Ah, deixa que isso vai se resolver sozinho. Ah, deixa, eu estou me sentindo perdida, injustiçada, frustrada, mas deixa que isso vai se resolver. Esse foi o jeito errado que eu vivi por muitos anos. Por muitos anos, tá? E aí eu tive que buscar o jeito certo. O jeito certo qual foi? Eu olhar para as minhas emoções. O tempo cura. Boa, Kátia. Essa é uma outra crença que a gente tem, né? Ah, deixa, o tempo cura. Gente, o tempo não cura. O tempo não cura nada, tá? E relacionando a emoções, ele só piora. Por quê? Porque se eu tenho medo, eu não olho para esse medo, eu não encaro esse medo, ele só vai piorar cada vez mais, tá? Então, muito cuidado. O jeito errado que a Luciana fez por 40 anos praticamente foi o quê? Não olhar para as minhas emoções, não olhar para o que eu estou sentindo, botar para baixo do tapete, tentar ficar agradando todo mundo, tá? Não me posicionar, não dar limites para as pessoas, não ouvir o que eu queria, o que era importante para mim. Esse foi o jeito errado, né? E aí, o que acabou acontecendo? Eu criei uma doença, enfim, passei por tudo isso que eu contei para vocês. E essa crença do tempo é muito boa, né? Que o tempo cura. Não cura, gente. E vou dizer mais, não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o tema da live, para falar sobre o luto, tá? Mas o tempo também não cura o luto. A gente vai ter que mexer nessa ferida. A gente vai ter que curar essa ferida, tá? Só um parênteses, não é o tema da live de hoje, tá? Mas o luto, como a gente fala, que o tempo cura, também não cura. O que cura o nosso luto? Olhar para a emoção, olhar para a falta daquela pessoa, olhar para aquela saudade, para aquele vazio que eu tô sentindo. Aí cura. Aí também é o jeito certo, tá? Como você se impõe sobre as pessoas? Isso aqui eu vou responder mais adiante, tá? Só para não perder o fio da meada. Mas é através da nossa energia, tá? É através da nossa energia. Só para te responder, mas eu preciso explicar, tá? Mas é através da nossa energia que a gente consegue, tá? Frankfurt, não vou fazer em inglês. Não, ainda não posso fazer em inglês, tá? Vai ficar gravada tanto no Ho'oponopono quanto no Lu Ativamente. E também depois eu vou subir pro meu canal do YouTube, Lu Ativamente lá também. Segue lá que vai ter depois a live na íntegra, tá? Obrigada, Geraldo. Obrigada, Frankfurt. Bom, voltando então. Como que a gente tem que olhar para a emoção para ela não ser um gatilho errado da decisão? Vou trazer aqui o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro é assim. Só que nós temos aqui essa regiãozinha
que é a nossa amígdala cerebelar. Não tem nada a ver com a amígdala da garganta, tá, gente? É uma região do nosso cérebro que ela faz o quê? Quando ela está ativada, nós temos duas reações. Todo ser humano tem a reação assim se está com a amígdala ativada. Que é o quê? Ou a gente ataca, ou a gente foge. Todos nós. Gente, antigamente o homem das cavernas, ele via um urso, ele estava lá caçando, ele via um urso, ou ele atacava, ou ele fugia. Hoje a gente vê um WhatsApp, ou a gente ataca, ou a gente foge, tá? Então, o que... Só respondendo aqui, parênteses, tá, gente? Porque senão eu perco as perguntas aqui. Se tu espera dos filhos e não tem, causa o quê? Causa dependência emocional. Tu é dependente emocional dos teus filhos. E a dependência emocional, até eu acredito que vai ser esse o tema da live da próxima quinta, tá? A gente vai falar sobre dependência emocional e aí eu posso também trazer melhor sobre essa questão que eu falei da energia, de se posicionar, de se impor, tá? Vou falar sobre dependência emocional, então já vou anotar aqui, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. Fecha parênteses, vamos lá. Vamos voltar para o foco, tá? O que acaba acontecendo? A nossa reação hoje, quando a gente vê um WhatsApp, a gente também ataca ou foge, certo? E o que eu faço em relação a essa minha reação? Eu estou agindo com esta parte aqui e toda essa parte que é o sistema límbico do meu cérebro, que trabalha as emoções. E se eu estou só no emocional, eu não estou no racional, que é esta parte aqui do meu cérebro, que é o meu córtex. Essa parte do meu cérebro me traz a razão. Então, gente, eu preciso o quê? Equilibrar a razão com a emoção, certo? E quando eu equilibro a razão e a emoção, aí eu consigo tomar decisões assertivas. Então, se eu tô só na emoção, eu tô tendo decisões erradas. Se eu estou só na razão, eu também vou ter decisões erradas. E o que eu preciso? Deste equilíbrio do sistema límbico, da minha amígdala, com o meu córtex. É exatamente assim que a gente consegue tomar decisões assertivas. Quando eu consigo equilibrar razão e emoção. Agora, como que a gente faz isso? Através de técnicas de controle mental. Porque uma coisa é o seguinte, não tem como... gente, a emoção a gente vai sentir. Por exemplo, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti frustração. A gente vai sentir, tá? Isso é natural, isso é humano. Como eu digo para as minhas mentoradas, aceita a tua humanidade, quer dizer, tu vai sentir aquela emoção, tá? Tu vai sentir aquilo. Agora, o que tu pode fazer? Administrar esta emoção. Tu pode gerir esta emoção através dessas técnicas que tu vai desativar esse teu sistema límbico que fica ou tu atacando ou tu recuando, e tu vai ativar a tua região mais nobre do cérebro, que vai fazer com que tu saiba reagir de uma forma diferente e fazer com que tu tome decisões assertivas, tá? Então, qual é o processo aqui? Qual é o ciclo? Quando eu consigo trazer técnicas de controle mental, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você tem uma conta para pagar e você não tem dinheiro para pagar essa conta. O que a sua amígdala fica fazendo? Perigo, 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 te dando medo, 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 medo. Quer dizer, tu não tem dinheiro para pagar a conta, como é que tu vai fazer? Tu fica desesperada, tu fica sem saber o que fazer, tá? Naquele momento, tu ativa cada vez mais a tua amígdala. E a gente sabe o quê? Pela física quântica, que onde a gente coloca a nossa atenção cresce. Se tu fica constantemente pensando, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu não tenho dinheiro para pagar a conta,
que aumenta, gente? Além da ansiedade, obviamente, né? O que aumenta? Além de tu se sentir ansiosa, aumenta também o quê? O problema, tá? Por quê? Porque uma das técnicas simples, mas extremamente eficaz, é o quê? Interromper este pensamento repetitivo e focar na solução, tá? E é isso que eu ensino nas minhas mentorias. Não só essa técnica, né? Mas essa é a básica, é a primeira. É tu colocar uma outra informação no teu cérebro, interromper isto e focar na solução. Exatamente, a Alice pôs aqui, aumenta o problema, tá? E isso é o quê? É a gestão das emoções, é controle mental, tá? Por isso que eu sou exatamente. Então, quando a gente vai focar, eu tenho a conta para pagar, não tenho dinheiro. Se eu ficar pensando nela, o que eu faço? Eu aumento o problema. E eu não vou estar mesclando razão e emoção para achar uma forma de fazer esse pagamento, de quitar essa dívida, de conseguir fazer o que eu tenho que fazer, tá? Então, gente, muito cuidado. Por quê? Porque é aqui que a gente tem que realmente trabalhar, tá? A Vera trouxe aqui uma coisa que eu quero falar. Ó, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, essa fé... Tanto que, por que eu me tornei treinadora mental e terapeuta energética? Porque depois disso tudo que eu falei, eu estava tão na neurociência, tão na física quântica, batendo tanto na mente, que eu senti falta de me conectar com a espiritualidade. E se você entrar lá no meu perfil do Instagram, você vai ver o quê? Que eu, por exemplo, hoje faço canalizações, tá? Daí eu fui buscar as terapias energéticas e espirituais, muitas, tá? E hoje eu trabalho no meu método, tá? Que eu compilei, eu trabalho a ciência com as técnicas de controle mental junto com a espiritualidade. Esse é o meu grande diferencial, tá? Eu trago a ciência junto com a espiritualidade, tá? Porque não dá pra gente só trabalhar a mente e não dá pra gente só, Deus vai fazer isso. Não vai, gente. Deus nos fez co-criadores. Deus nos fez canalizadores. E se eu não usar o meu potencial cerebral maravilhoso que ele me deu, e tá na Bíblia, por exemplo, que são os nossos pensamentos que nos governam, certo? Então, se ele nos deu esse potencial cerebral, Deus também olha aqui, Deus nos deu esse potencial cerebral, esse cérebro maravilhoso, e nos deu a centelha divina de amor que está no nosso coração. Por isso que hoje, no método que eu ensino, eu trabalho ciência e espiritualidade. Porque nós somos um ser íntegro. Nós temos 4 corpos: mental, emocional, físico, matéria e espiritual. Eu adoeci o meu corpo físico porque o meu... Primeiro, gente, olha aqui. Qualquer sintoma que você tiver, qualquer sintoma, tiver doendo qualquer coisa no seu corpo físico, presta bastante atenção nisso. Pergunta para você, o que você está pensando? Qual é a besteira que você está pensando? Qual é a crença que você precisa ressignificar, tá? Por quê? Porque o nosso corpo físico, se ele tá já na matéria, que é o corpo mais denso, o mental, o emocional e o espiritual já estão doentes há muito tempo, tá? E eu sou prova viva disso. Assim como eu também me curei. E mais de 2.000 pessoas que já passaram pelo meu método também, tá? Agora, todo mundo tem condições de se autocurar? Tem. Inclusive, gente, eu escrevi, ou melhor, eu canalizei um oráculo, tá? São 44 cartas, certo? Essa aqui foi mais fácil, porque o livro eu escrevi mesmo. Claro que já com alguma canalização. Esse aqui foi totalmente canalizado, com a minha conexão com a espiritualidade, tá? E como é que funciona? É muito legal, tá, gente? Porque aqui, ó, cada uma das 44 cartas
você todos os dias vai usar como uma ferramenta. Então, você vai fazer uma pergunta específica ou você vai dizer, o que eu preciso trabalhar hoje? Vai embaralhar as cartas, tá? Te conecta com a espiritualidade. Você vai retirar uma carta, certo? E aqui vai ter uma técnica, tá? Uma técnica de controle mental ou uma técnica de afirmação, de visualização, enfim, alguma coisa, tá? Vamos ver, inclusive, qual a carta que vai sair para nós hoje? O que a gente precisa trabalhar mais, tá? Olha aqui que lindo! Alto poder, gente. Olha que coisa mais linda. Acabei de dizer que nós temos um grande poder que Deus, a centelha, criador, como você quiser chamar, a fonte criadora de tudo que é, né? É sempre o campo trabalhando, sempre. Nos deu esse grande poder. Então, usa seu alto poder para se curar, tá? Como tenho utilizado o meu poder pessoal para me sentir um co-criador. Olha, gente, tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco, tá? E aí depois você vai aqui no livro, na carta 16, e tem uma técnica para praticar o seu autopoder, tá? Mas, enfim, escrevi esse oráculo de autocura porque a cada dia, por mais que a gente saiba que a autocura vai acabar lá no último suspiro, como eu sempre digo, tu está se curando, tá? Tu é um autocurador. Assim como tu é um co-criador e como tu também é um canalizador, tá? A grande questão é o quê? Que a gente não treina. Então, a gente acha que os outros têm sucesso, os outros conseguem e eu não consigo. Por quê? Porque você não está usando o seu autopoder de cocriação, de canalizador, tá? De conexão com a fonte, certo? Eu que agradeço, Alice, eu que agradeço por vocês estarem aqui, cada um de vocês que está aqui, ou quem vai assistir essa live depois, porque de alguma maneira a nossa energia se conectou, tá? Eu sou imensamente grata, mesmo, do fundo do meu coração, tá? Então, gente, todos nós temos esse alto poder de se curar, de co-criar, seja dinheiro, seja saúde, seja relacionamentos maravilhosos, tudo a gente tem condições. Só que aqui, volto a frisar, a gente tem que saber muito lidar com o nosso cérebro. Porque é a nossa mente que bagunça tudo, como eu digo, tá? Se a gente não souber lidar com o nosso cérebro, a nossa mente vai bagunçar todo o coreto, certo? Por quê? Por que a gente tem doença? Por que a gente tem tantos problemas, tantas coisas que a gente não quer? Porque a nossa mente está criando isto, certo? Então, o que é a emoção, que é o gatilho para tomar decisões erradas? Por quê? Porque eu não tenho que estar só na emoção e nem só na razão. Eu tenho que equilibrar os dois. E quando eu equilibro os dois, eu não vou ter a reação, como eu falei ali da amígdala cerebelar, de atacar ou de fugir. Eu vou raciocinar o que eu preciso fazer. Às vezes, eu vou me conectar com a minha centelha divina e mesmo perguntar ou para o Criador ou até mesmo para um oráculo e vai vir a resposta que eu preciso, tá? Meditação, com certeza. Tem muitas técnicas, tá, gente? Eu criei um método, melhor, eu compilei um método que até uma das técnicas também é o Ho Oponopono, tá? Mas tem o Ho Oponopono, interrupção de pensamentos repetitivos, limpeza de crenças limitantes e ressignificação dessas crenças, alinhamento para o foco, que é uma meditação, saber o que eu quero, tá? Então, tem N técnicas que a gente praticando, você está administrando e gerindo as suas emoções, ao invés de deixar a tua amígdala te fazer pirar. Te fazer pirar o quê? Na ansiedade, certo? Por quê? Porque se você tá na amígdala, você tá pirando na ansiedade, com certeza. E eu falo isso por experiência própria, né? E, gente, eu sempre também digo assim, eu tenho mais de 2.000 cases de sucesso. Mas o que acaba acontecendo? Eu digo sempre que eu sou o meu maior case de sucesso.
certo? Por quê? Porque se eu não estiver bem, tudo que eu estiver falando aqui para vocês vai ser mentira. E não é. Eu sou uma mentora que eu tenho que ter, eu sempre digo, eu tenho que continuar sendo meu maior case de sucesso. Porque senão é balela o que eu venho aqui falar. Assim como, eu não vou entrar no mérito, mas quantas pessoas, eu sou mentora, e a sua vida tá assim, ó, de perna pro ar, né? A minha não. E hoje eu zelo e prezo que todas as áreas da minha vida têm que estar equilibrada. Trabalho, dinheiro, relacionamento, saúde, tudo. Não quer dizer que eu não faça por isso. Eu treino a minha mente o tempo inteiro. E é que nem eu digo, eu vou ter sucesso enquanto eu estiver treinando a minha mente. A partir do momento que eu não treinar a minha mente, vira bagunça de novo. Por quê? Porque o meu cérebro vai reagir só na amígdala, tá? Só na amígdala, certo? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa ter essa gestão das emoções e por isso que as técnicas de controle mental são tão importantes. Agora, qual é o ciclo, gente, que eu quero que vocês entendam que aqui é a chave de tudo? Primeiro, eu tenho que tomar consciência do que eu não quero mais ou de como eu quero a minha vida. Depois disso, eu tenho que ressignificar aquela sensação, aquele sentimento. Então, por que o jeito certo é parar de botar para baixo do tapete e não olhar para as emoções? Porque eu tenho que tomar consciência, porque eu tenho que ressignificar e depois eu tenho que me reposicionar, que é o quê? Eu começar a me comportar diferente, agir diferente, pensar diferente. E aí sim eu começo a ter os resultados que eu quero. Então, só emoção é decisão errada, só razão é decisão errada. Eu preciso aliar isto e, de preferência, aliar ciência com a espiritualidade, tá? E aí sim eu vou ter decisões assertivas, eu vou ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida, eu vou ter felicidade, sucesso, liberdade, tudo que a gente almeja. E aí eu vou estar sendo legítima comigo mesma, que é a parte mais importante, gente, que é a gente perder a autenticidade para agradar os outros, por causa que o outro vai pensar, porque não sei o quê, porque é isso que a gente acaba fazendo, tá? Então, esse ciclo, tá? A gente vai falar ainda várias outras vezes. Por quê? Porque a gente não entende que o jeito errado é esse. É eu não olhar para as minhas emoções. Aí eu pergunto para você, até quando você vai ficar botando suas emoções para baixo do tapete? Vai deixar de usar o seu alto poder, de gerir as suas emoções com maestria, com sabedoria, tá? Isso pode ter um preço muito alto, certo? Que é o quê? Doença, dívidas, né? Relacionamentos conflituosos, tudo isso você pode fazer. Agora, você que está aqui nessa live, eu tenho certeza que você já está expandindo a sua consciência. Eu tenho certeza que você já está buscando essa sabedoria e você já está entendendo isso. E talvez o que você só precisa seja dessas ferramentas, ou seja, remodelar alguma coisa aí na sua vida para você ter esses resultados e muito sucesso, tá? Você já está, digamos assim, um passinho, né, adiante, tendo mais essa consciência. Talvez você não saiba ainda como fazer, tá? O como fazer depois eu posso te ajudar. Depois você me chama lá que eu posso te ajudar, tá? Mas só de você estar aqui, você já está muito à frente, digamos assim. Por quê? Porque você já está consumindo um conteúdo que vai fazer com que você comece a entender cada vez mais o seu cérebro, a usar o seu alto poder, tá? Gente, antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma breve meditação. Quem puder, eu sei que tem gente que está no trânsito, que está ouvindo, fazendo muitas coisas, mas quem puder sentar, vai ser 3, 4 minutinhos. Eu só vou colocar alguns downloads, vai ser muito rápida, tá? Mas que já vai mudar aqui um pouquinho das nossas células,
do nosso DNA, tá? Me chama onde? Segue lá no Lu Ativamente, me chama ou no direct, ou entra para o Conexões Lu Ativamente, que é o nosso grupo do WhatsApp, que eu falei no início, tá? É gratuito esse grupo. Lá eu coloco áudios, compartilho conteúdo, compartilho várias coisas lá, tá? Inclusive mesa radiônica, portal, enfim, muita coisa, tá? Lá no grupo que você vai assistir, vai saber em primeira mão. Então, já me segue e entra lá, ou me chama também no direct, tá? Quem puder, então, se sentar, ficar confortável, ótimo. Quem não puder, tudo bem, escuta, também não vai deixar de receber toda essa energia do Criador. Ele não faz distinção, né? Mas já vai conseguir pegar essa energia de uma forma melhor, tá? Então, vou convidar vocês para fechar os olhos e a começar a respirar lento e profundo. Respira lento, profundo. Deixa o ar entrar e sair, de preferência até o seu abdômen. Respira. E agora, imagina no seu peito uma luz branca dourada. E essa luz te liga como um tubo de luz lá no centro da Terra. E lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. E sinta que você está dentro desse tubo de luz branca. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que seja retirado de cada um de nós a definição de impossibilidade. Que tudo que até agora a gente acreditou que era impossível na nossa vida, todos os traumas, choques e bloqueios que nos causaram e que a gente acha que é impossível a gente ter uma vida plena, completa. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta que no topo da sua cabeça vai saindo toda essa densidade, indo lá para o alto, para a luz do Criador de tudo que é. Que tudo transforma realmente no estalar de dedos. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de alto poder, que é possível, seguro e permitido nós usarmos o nosso alto poder com maestria, sem medo, sem limitação, sem medo de ser aprovado. Que tudo isso a partir de agora é possível, seguro e permitido para o bem maior. Respira lento e profundo e sinta uma luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, abdômen, baixo ventre, topo da coluna, desce pernas e pés. Todo o seu corpo fica nessa energia verde, enquanto os médicos de cura do raio verde continuam trazendo cura, equilíbrio e verdade. Respira lento e profundo, conecta mais uma vez com a luz branca dourada do seu coração e lentamente vai voltando, abrindo seus olhos, voltando aqui para o aqui e agora, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Nossa, me deu até calor. Como é que estão aí? Tudo certo? Tudo bem? Gente, então, para a gente ir finalizando aqui, quero convidar todos vocês para entrar lá para minha comunidade VIP lá no Instagram, tá? Desculpa, no WhatsApp. Leveza, ótimo, maravilhosa, obrigada. Gente, vão botando aqui como é calor, ó, também, ó. Viu? Gente, essa energia é uma coisa inexplicável, tá? Enxergando melhor, paz, olha que coisa linda, muito bem. Gratidão, muita gratidão, tá? Ó,
Muita gente sentindo esse calor, se sentindo segura. Ótimo, maravilha, tá? Gente, que coisa boa, maravilhoso, muita emoção, paz. Gente, a gente fez o quê? 3, 4 minutos da reprogramação. Essa é mais ou menos a reprogramação que eu uso junto com o método de técnicas de controle mental. Bocejando a energia fluindo, tá, gente? Ótimo, maravilha, tá? E quem trabalha, tá? Não é a luz somente, certo? É toda essa egrégora de seres de luz que estão conosco, tá? Então, isso é uma coisa incrível, tá bom? Gente, quinta-feira que vem, 9 horas da manhã, Brasil, aqui de Portugal, né? Vai ser 1 da tarde, mas eu vou estar no Brasil. Eu vou estar com esse fuso aí do Brasil, tá? Espero todos vocês. A gente vai falar sobre dependência emocional. Compartilhem essa live com quem vocês acham que precisa ouvir isso. Meu corpo tá pegando fogo. É energia fluindo, gente. Eu também tô assim, tá? E é ótimo para vocês verem como a espiritualidade trabalha, mesmo a gente não vendo nada, certo? A espiritualidade está aqui trabalhando, com certeza, e vocês ainda vão sentir muitas outras coisas sendo curadas. Isso que é o mais importante, tá bom? Gratidão a cada um de vocês. Siga lá a Lu Ativamente. Entra lá no grupo da Conexões Lu Ativamente no WhatsApp, tá? Orientação de leitura. Ixi, tem muitas, tá? Muitas. O meu livro é o primeiro, certo? Tem lá no link da bio para comprar. É um combo ansiedade. É o livro, tu recebe o livro digital, tu recebe um treinamento para interromper o pensamento repetitivo, como eu já falei, tá? E mais uma mentoria gravada de 2 horas para lidar bem, para saber lidar bem com a ansiedade, tá? Primeiro que eu indico. Como participo do WhatsApp? Me segue lá, Lu Ativamente. Vai ter lá no link da bio um link que cai direto no grupo, só entrar, tá bom? Todos vocês são muito bem-vindos, tá? Gratidão, um beijo no coração de cada um. Gratidão, Kátia, querida, pela nossa conexão de sempre. Luciana Rodrigues, meu nome, tá? Lu Ativamente. Tá aqui afixado, segue lá o meu perfil, tá bom? Gente, espero vocês. Muito obrigada e até a próxima. Beijo no coração. Gratidão sempre, gente. Muito obrigada.